Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Patrícia Rufino, dou aulas de língua portuguesa, literatura e redação. E hoje teremos a nossa primeira aula do ciclo de preparação para o Enem. É isso mesmo. E claro que ela é de um componente que todo mundo ama, que é literatura, gente. Sou suspeita para falar, mas amo muito sim. E o tópico de hoje é texto literário e não literário. Vamos revisar como reconhecer quando um texto é ou não um texto literário. Primeiro, é importante saber que o Enem verificará habilidades que você construiu ao longo do ensino médio. Para isso, ele vai passar alguns textos. Estes textos procurarão saber se você consegue estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. 2. Se você sabe relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. E 3. Se você sabe reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Calma, professor, o que é isso? O Enem propõe a análise de questões. Para essas questões, ele sempre vai colocar um texto. Você vai precisar ler o comando, ou seja, você vai verificar aquilo que se pede na questão, vai ler o texto com bastante atenção e entre as 5 opções você vai escolher aquela que mais se adequa aí, né, após sua leitura, mais se adequa ao comando, que seria aí, no caso, o gabarito. O Enem faz essas questões tentando verificar essas 3 habilidades para poder analisar o ensino médio, até porque o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, para verificar, né, como essas habilidades aí foram apresentadas por você no exame aí lá em novembro, tá bom? Vamos ver como que esse assunto ele vai ser primeiro constituído e depois abordado pelo Enem. Vocês estão vendo um poema, é um poema do Vinícius de Moraes, Soneto da Fidelidade. Em algumas traduções, porque esse poema também já foi publicado lá em Portugal, está Soneto de Fidelidade, tá bom? Vamos à leitura? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, e ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Belíssimo, né, gente? Sim, já anota o nome aí, para dedicar alguém aí que seja importante para você, é claro. E bora estudar para o Enem, né, gente? Vamos lá. Este é um poema. E aí eu já vou lançar uma perguntinha para você que está aí em casa. Esse texto é literário ou não literário, né? Lembra daquelas habilidades? Após essa leitura, o Enem costuma lançar questões para você poder perceber a relação desse texto com a condição de produção que ele foi feita, como esse texto gerou significados, sentidos, né, a plurissignificação desse texto, né, dentro ali das opções, verificar se você reconhece a literatura como patrimônio cultural. Então, a questão vai propor uma análise. Mas como analisar? Primeiro, durante a leitura, é interessante marcar algumas palavras. Na primeira estrofe ali do texto, por exemplo, quando ele diz de tudo ao meu amor serei atento, antes de contar o zelo sempre entanto, note, ele propõe ter o zelo em relação ao amor. Ele te dá o tempo desse zelo, será? Sempre. E ele intensifica tanto, gente, quanto amor, né? Sempre e tanto. Indo para a segunda parte do poema, vocês vão notar que ele diz que quer vivê-lo em cada vão momento. Ele quer muito viver esse amor. Ele propõe isso. E o Vinícius de Moraes ainda propõe uma antítese, anota aí. É uma figura de linguagem, com palavras opostas, porque ele fala, e rir meu riso e derramar meu pranto.
Riso e pranto são palavras contrárias, tá? E o nome dessa figura de linguagem é antítese, tá? Anota aí, coloca o acento do I, menino, um acento agudo, tá bom? Bom, na sequência, ele vai para a parte final, onde ele propõe que esse amor seja vivido até a morte, né? Assim como nos dizeres do matrimônio, ali no dia do casamento, é aquele até que a morte nos separe. Então o autor registrou isso no poema, né? Quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, que é o fim, né? Final aí de quem ama. Porém, mesmo reconhecendo que a morte seria o fim do amor, ele propõe aí para o encerramento, né, do poema, que ele seja imortal, posto que é chama, mas que ele não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Nossa, o autor propõe uma outra figura de linguagem, anota aí, paradoxo. O paradoxo é uma figura de linguagem que tem as ideias em contradição. Porque primeiro ele diz assim, gente, ó, que não seja imortal. Ele reconhece que é passageiro, que é chama, né? Algo ali intenso, forte, vívido, mas passageiro. Mas que seja infinito enquanto dure. Como assim? Como assim? Que não seja imortal, mas que seja infinito? Não dá para ter ambos, a gente percebe aí que houve uma contradição. Professor, o autor errou? Não, gente. Esse trabalho com a linguagem é algo natural para o escritor. Ele trabalha com as palavras, é isso mesmo. A matéria-prima de um escritor são as palavras. E nos textos literários, eles dão maior atenção ao uso dessas palavras. Vamos fazer outras anotações para revisar? Vamos lá. O texto literário, ele usa a linguagem conotativa. Você lembra lá na escola, o professor dividia a linguagem conotativa e a linguagem denotativa? A linguagem denotativa é o significado da palavra usualmente, o sentido real, o sentido do dicionário. Já a linguagem conotativa, também chamada de linguagem figurativa, o sentido figurado, é aquela linguagem que nós empregamos mais nos contos, sabe? Então, há diferença nesse emprego aí, né, da linguagem. Nos textos literários, temos uma predileção pela linguagem conotativa, aquela linguagem figurada. O leitor vai precisar interpretar, né, interpretar para além do significado real das palavras. Note que esse exercício ele vai melhorando com o tempo. Quando nós começamos a ler textos literários, eles exigem, né, maior empenho. Então, a gente acaba ali precisando de um professor ou compartilhando com um colega para a gente poder aprender mais. Mas, com o tempo, você começa a perceber que, ao ler, você já consegue ter as suas próprias significações. Então, querido aluno, você que vai para o Enem, anota a dica. Faça leituras, tá bom? Leia poemas. Professora, eu não sei interpretar poemas. O começo não é fácil. Você começa interpretando, errando, ajustando, lendo mais, aprendendo, relendo, ressignificando, são processos. Mas a gente não pode encerrar no começo do processo, a gente precisa continuar. Então, outra dica, no site do INEP você vai encontrar todas as provas do Enem, de todos os anos, e tanto as provas tradicionais, como provas do PPL, segunda aplicação, prova digital, acompanhadas dos gabaritos. Então, para você que está em casa, quer estudar um pouco mais, um segredinho aí de quem já passou no Enem, é realmente responder questões do Enem, sim, tá bom? Então, baixa lá o caderno, responde as questões, depois confirma no gabarito. E no caso de dúvida, você já sabe, os professores estão aí para ajudar. E há muita informação que a gente acha nos livros, na internet, né? A gente tem hoje muitas fontes de informação, tá bom? Certo. Agora que nós já fizemos uma leitura inicial aí do texto, deixa eu te falar um pouquinho mais sobre esse texto. Esse texto é um soneto, tá? Revisando, porque você já viu isso no seu ensino médio. Soneto é um poema com 2 quartetos e 2 tercetos. Professor, o que é isso? Vamos lá. Obrigatoriamente, o soneto precisa de 4 estrofes. Vejam só, a primeira ali começando em de tudo, a segunda começando no quero, a terceira começando no e assim, e a quarta começando ali no eu possa, tá bom? Essas são as estrofes. Os versos é o que nós chamaríamos de linha, se esse texto fosse em parágrafos, se fosse, né, uma prosa. Então, de tudo ao meu amor serei atento é o primeiro verso.
Antes e contar os ele sempre tanto é o segundo verso. Ele tem 4 versos, portanto é um quarteto. Um soneto precisa obrigatoriamente apresentar 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes, cada estrofe com 4 versos, e 2 tercetos. Quer dizer que as 2 últimas estrofes são formadas por 3 versos. Bonito, né, gente? Lindíssimo aí essa estrutura, tá bom? Aliás, lindíssimo, tá? Gente, continuando, vamos ver um pouquinho mais em outros textos, tá bom? Olha só, Caso Pluvioso. Você já vê que é um poema, certo? Só que é um poema de uma estrutura diferente. Agora ele já não é um soneto, ele já não tem 2 quartetos, 2 tercetos. O que esse poema apresenta são dísticos, 2 versos, tá bom? E ele é do autor Carlos Drummond de Andrade. Observando, claro que a gente já tem uma ideia de que é um texto literário. Por quê? Porque é um poema. E os poemas são da vertente literária. Sim, eles são dísticos, já é uma marca também estrutural. E ao fazer a leitura, nós percebemos o cuidado que o autor teve aí com as palavras. Veja só, a chuva me irritava, até que um dia descobri que Maria é que chovia. A chuva era Maria. E cada pingo de Maria ensopava o meu domingo. E meus ossos molhando me deixava como terra, que a chuva lavra e lava. E eu era todo barro, sem verdura, Maria, chuvosíssima criatura. Ela chovia em mim, em cada gesto, pensamento, desejo, sono e o resto. Era chuva fininha e chuva grossa, matinal e noturna, ativa, nossa. Com certeza você deve estar pensando, nossa, de onde Drummond tirou que o nome da chuva é Maria? Não, gente, calma. Primeiro, é um recurso para quem faz textos literários. Pegar palavras usuais, né? Tirá-las do seu sentido e dar novos sentidos. Ressignificar palavras, tá bom? E sim, ele acabou dizendo que a chuva se chamava Maria. Normalmente você vê Maria como nome de pessoa. Eu conheço até um pet, um gatinho, o nome dela é Maria. Mas a chuva sem Maria. Aí você pensa, mas será que Drummond de fato estava falando de uma chuva? Será que esse chover em mim, em pensamento, em desejo, em sono, né, em todo, matinal, noturnamente, será que de fato Maria era uma chuva? Então você começa a interpretar e começa a ver por outros olhares. Esse é o nosso texto literário. É o texto que te tira da interpretação segura, denotativa, objetiva, para te levar para uma interpretação mais subjetiva. É por isso que às vezes você fica em dúvida, porque você olha a opção da resposta e fica, nossa, mas será que é isso? Porque não é exatamente o que está escrito. Se você pensou isso, você pensou certo. Não é exatamente o que está escrito. O texto literário, ele te leva para além das palavras, tá bom? Bom, vejam só aqui um outro exemplo. Meu amor, essa última oração para salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor. Cabem 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós 2. Cabe até o meu amor. Essa é a última oração para salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na despensa. Lindo, né, gente? Observem, agora eu destaquei cada verso com um fundo colorido e diferente para você perceber. Então, há vários versos ali, uma única estrofe, como vocês podem ver. Vocês também vão observar a presença de rimas, tá? As rimas, elas não são obrigatórias em um texto poético, mas elas podem sim aparecer. No começo da história da literatura, era bem comum, mas a literatura contemporânea, né, a literatura moderna, aí, ela já permite o uso de poesias, né, aí no caso a construção, né, de poemas, na verdade, sem a necessidade de fazer rimas. O autor faz por liberdade, porque ele quer. E a rima acontece quando o compositor dessa canção, sim, essa é uma música, ele rima oração com coração, pensa e dispensa, né? Isso traz certa estética, certo valor fonético, né, para o poema. Sim, gente, o texto literário, ele tem uma preocupação estética. Professora, mas é uma música? Calma. Primeiro nós aprendemos que poemas são, sim,
do gênero literário. Músicas também. Este poema, que se tornou uma música, ele pertence sim ao gênero literário. Você consegue perceber pelo uso da linguagem, é subjetivo, né? A gente vê o uso conotativo da linguagem, um coração em que cabem 3 vidas inteiras. Vejam como o compositor, ele tira você dessa leitura tradicional, dessa leitura do dicionário, para te trazer para o sentimento que ele quis te passar. O meu amor é imenso, é o que ele quer te dizer, né? É o que ele quer passar. Então, a gente entende que o autor desse texto buscou, através da linguagem, atingir você, leitor, fazer você perceber os sentimentos, fazer você entender esses sentimentos. Música e poema se parecem sim. Se você pensou isso, pensou correto. Música e poemas nasceram juntos, lá na Antiguidade Clássica. Durante muito tempo, caminharam com as mesmas características, mas lá no humanismo, que foi, né, um período literário, ali, um período de transição entre o movimento do trovadorismo e do classicismo, houve uma ruptura. E aí a música seguiu o seu caminho, o poema seguiu o caminho dele, agora separados, mas dividindo aí características, porque viveram juntos durante muitos séculos, tá bom? As músicas também são textos do tipo literário. Porque vocês viram linguagem, significado, preocupação estética, né? Bom, se você quiser ouvir o restante dessa música lindíssima, você vai procurar a banda mais bonita da cidade. Não é da nossa cidade também tem bandas muito bonitas, mas na verdade é o nome da banda mesmo. A banda que interpretou essa canção, o nome dela é Banda Mais Bonita da Cidade, tá bom? Você pode pesquisar e eu garanto que vai valer bastante a pena. Gente, até aqui eu acredito que construímos um pouco da relação do texto literário, né? Como vê-lo, se entregar à leitura, treinar um pouco mais, não é isso? Vocês perceberam que tanto nos poemas quanto na música há um eu lírico? Quem é o eu lírico? Não é o autor do texto. O eu lírico é o personagem que esse escritor, ele se reveste para escrever. Por exemplo, eu posso escrever me colocando no lugar de um garotinho. Eu posso escrever me colocando no lugar de um idoso, de uma idosa. Eu posso escrever me colocando no lugar de um jarro. Isso mesmo, um ser inanimado. O eu lírico é esse personagem que o autor se reveste aí para escrever, tá bom? E sim, ele é usado aí nos poemas, nas músicas, né? Dentro da sua estrutura, tá bom? Nós não temos apenas poemas e músicas como os textos literários. A gente também tem textos em prosa, tá? Veja só. Nós temos aqui as Aventuras de Robinson Crusoe. É um romance. Vocês estão vendo apenas um fragmento, mas já fica a dica aí, porque é uma excelente leitura, viu? Tudo isso enquanto a tempestade recrudescia e um mar no qual eu nunca estivera antes subia muito alto, embora sequer se comparasse com o que vi muitas vezes mais tarde. Não, nem com o que vi poucos dias depois, mas naquele momento foi o bastante para impressionar-me. Quando você lê esse texto, você observa como o escritor do texto usou o personagem para fazer você entender, através do uso das palavras, o quanto ele estava impressionado com o mar, o quanto ele estava temeroso em relação ao mar, enquanto aquilo era novidade, o quanto aquilo era novidade para ele, né? Isso é perceptível. Como professora, através do uso das palavras, através de figuras de linguagem, né? Através de empregos conotativos aí. E é assim que nós conseguimos ter a percepção do que o personagem sentiu. Na sequência ele diz: eu que não passava de um jovem marinheiro e jamais soubera coisa alguma a esse respeito, temia que cada onda fosse nos engolir. Olha como ele teme, gente, olha o medo dele, né? E sempre que o navio caía, como eu pensava, no abismo cavado pelas ondas, achava que não viríamos mais à tona. Nossa, gente, ele achava, a cada subida e descia aí das ondas, que eles não voltariam para uma próxima, né? Que seria o fim deles ali, daquela embarcação. Vejam, dá para reconhecer esse texto como um texto literário. Vamos lá. Cuidado com a linguagem, uma linguagem mais subjetiva, o objetivo de tocar o leitor, de fazê-lo sentir, né? De fazê-lo perceber ali o trato com
com as palavras. Veja também que esse texto ele não tem um sentido utilitário. Ele não tem o sentido de cumprir ações dentro da nossa sociedade, né? Claro que a literatura tem seus objetivos, mas não são considerados utilitários. A literatura ela tem o objetivo de nos entreter, de ampliar o nosso repertório, de nos fazer refletir, né? Então, são vários papéis que a literatura assume, mas eles não são considerados utilitários, tá? O texto literário está para além dessas funções utilitárias aí, tá bom? Falando nisso, falando nesse texto literário, vocês perceberam como o texto agora não tem mais verso, né? Esse texto das Aventuras de Robinson Crusoe, ele tem parágrafos, não é? É sim, ele é um texto em prosa, é um romance de aventura. Ele é classificado como texto narrativo. Então, se prepara aí para fazer o print da tela, se você estiver assistindo pelo celular, se estiver assistindo em casa, na televisão, prepara já para a foto, tá? Vamos lá? Vamos perceber os elementos. Narração. O texto narrativo, ele pode ser detectado na nossa sociedade a partir dos elementos. Eles circulam em gêneros diferentes. Pode ser uma novela, né? O texto em novela, pode ser uma fábula, um romance, um conto, uma crônica e vários outros que apresentem alguns ou todos os elementos aqui citados. Os elementos são narrador. Gente, precisa ter aquele personagem que conta a história? Será que você não já viu um textinho que não tem, né? Por quê? Vou encontrar textos narrativos com narrador e vou encontrar sem narrador. Não é item obrigatório, tá bom? O narrador, ele pode ser um narrador personagem, que acontece quando se narra a história em primeira pessoa. Ele pode ser um narrador observador. Aquele que narra a história, observa, mas ele não é personagem. Ele pode ser um narrador onisciente, ele conhece toda a história, ele sabe tudo o que passa. Esses são alguns tipos, tá bom? Além do narrador, os personagens, né, gente? Dá para fazer um texto narrativo sem personagem, gente? Então, quem respondeu que não, acertou. Até dá para não ter narrador, mas não, gente, não dá para não ter personagens, tá? Uma notícia, por exemplo, ela é do tipo narrativo, sim, né? Há ali os personagens, eles são personagens reais. E num conto, por exemplo, a gente também vai ter personagens. Eles são personagens ficcionais, mas são personagens, tá bom? Personagem é elemento obrigatório do texto aí narrativo, né? Da narração. Há também o espaço, tá bom? Onde, né, as ações se dão. E o tempo, gente, cronológico e psicológico. Gente, eu quero acrescentar aqui mais informações para vocês. Primeiro, o enredo é a própria história. Não chega a ser uma característica, é um elemento, tá, do texto narrativo, mas não chega a ser uma característica porque para ser narração você tem que contar uma história. Então o enredo já está ali, né? Sempre vai ter um enredo. E quanto ao tempo, nós reconhecemos o tempo cronológico, que é esse tempo linear, começo, meio e fim, tá? Mas nós também reconhecemos o tempo psicológico, que é aquele em que o narrador conta os fatos conforme os seus interesses. Então, ele mistura o tempo, ele vai para o futuro, ele volta para o passado, faz flashback, né? Então, fica ali conforme o interesse do narrador. Mas São Moisés, 2014, ele trouxe um novo tempo, que é o tempo metafísico. Algumas literaturas já reconhecem, outras não, tá? No tempo metafísico, a gente não teria o tempo cronológico e psicológico para todos os personagens. Como assim? A característica do tempo metafísico é ele ser transindividual. Quer dizer que só aquele personagem vai perceber um outro tempo dentro daquela narrativa. Vou dar exemplo para vocês. Vejam só. Há um livro, O Lar das Crianças Peculiares, que ele também é filme. Então já fica a indicação aí também para você, tá? Nesse livro, as crianças, elas precisam passar por uma fenda, né? Onde fica o orfanato das crianças peculiares. E nesta fenda, o ano não passa, é sempre o mesmo ano. Ou seja, todos os lados de fora da fenda terão um tempo cronológico, mas dentro da fenda, aquele tempo é metafísico. Ele não passa, ele não vai para frente, ele não vai para trás, ele fica sempre dentro daquele ano. Situação semelhante acontece nos livros de Harry Potter. Uma personagem, Hermione Granger, ela tem um vira-tempo, que é um instrumento mágico que permite que ela assista a aulas que ela não teria como fazer por causa do tempo. Então, o que ela faz? Ela vira o gira-tempo e ela consegue voltar no tempo, ela consegue ir para o futuro como professora. Ela faz isso dentro da própria narrativa. Então, todos os personagens terão um tempo, mas ela vai passar por um tempo único dela, porque ela está como condutora
do tempo, tá? Com certeza você lembrou de outros filmes, de séries, de livros, né? Em que há o tempo metafísico, tá bom? Esses são os elementos da narração. Gente, agora eu vou mostrar para vocês o que seria um texto não narrativo, mas eu tenho certeza que vocês já o reconhecerão. Veja só. SISU 2022, chamada regular do segundo semestre divulgada de INEP, veja calendário de matrícula. Isso mesmo. Gente, não é só fazer o Enem. Após o Enem, você precisa, com a sua nota, entrar, acessar o site do SISU, escolher o curso superior que você pretende aí, né, se matricular e dentro do calendário, tá, gente? Então, precisa estar muito atenta aí, muito atento ao calendário para poder não perder as datas. Esse texto é um texto utilitário, gente. Ele quis trazer uma informação. E é isso mesmo. Esse texto, ele quis trazer essa informação para você. Ele tem uma circulação utilitária na nossa sociedade. Linguagem desse texto, gente, objetiva. Vejam que cada palavra foi usada no seu sentido real. Não há necessidade de você ressignificar essas palavras. Não há necessidade de você plurissignificar, né? Trazer mais significados, porque a informação está clara, está objetiva, foi dada e foi entregue ao leitor, tá bom? Esse texto é um texto não literário, tá? Ô, professora, a gente quer saber de que modo isso vai chegar pra gente aí no Enem. Então, gente, aqui eu tenho uma questãozinha para mostrar para vocês, mas eu gostaria de enfatizar novamente, né, até porque enfatizar é novamente, gostaria de enfatizar que é importante para quem quer passar a resolução de exercícios, tá bom? Então visita lá o site do INEP, tá? E é importante também acompanhar as nossas aulas, a nossa plataforma, a plataforma Eduque, tá? Para revisar aí para o Enem. Vocês estão vendo uma questão, sempre comece pelo comando, aquilo que a questão está pedindo para você fazer. O comando diz, no trecho, o narrador mobiliza recursos de linguagem que geram uma expressividade centrada na percepção da... Nossa, quantas palavras, né, gente? Ali colocadas do vocabulário formal. É muita informação. Calma lá. No trecho, o Enem sempre vai te dar um texto, ele está destacando uma parte que ele quer que você analise. O narrador, ele já te deu um elemento do texto narrativo, que é o narrador. E ele não está perguntando, é uma constatação. O narrador, ele mobiliza recursos, elementos da linguagem que geram uma expressividade, né? Geram significado. Esse significado está centrado na ideia, na percepção da letra B, tá? Da confluência entre o estado emocional da personagem e a configuração da paisagem. Olha só, gente, printa aí, tira uma fotinha para você ler o textinho com calma. O que eu quero que vocês observem? Eu quero que vocês observem que as opções não são tão grandes como algumas pessoas esperam, mas sim, gente, há o uso da linguagem formal, então estejam muito atentos. Ali na letra B, por exemplo, confluência, né? O que seria isso? Confluência, convergência, é o mesmo ponto entre o estado emocional da personagem e a configuração da paisagem. Gente, galerinha, dá uma olhada no texto. Ao mesmo tempo que ela descreve a paisagem, a gente consegue perceber os sentimentos dela, né? Esse livro é o livro Canaã, do escritor aí, Graça Aranha, e nele, né, nesse fragmento, a gente encontra exatamente a descrição que a personagem faz dos sentimentos dela a partir da natureza que está à sua volta, tá bom? É isso mesmo. Gente, para mais informações, para estudar mais, você vai visitar a nossa plataforma www.eduque.ce.ac.gov.br. Agradeço a sua atenção e nos encontramos na próxima aula. Até lá!